alecrim, Tá. algas, barba-timão, erva doce, jaborandi, lavanda, limão, O contrário é pepino e deixar a pele própolis. mais seca. Né? Isso. Esses daí que vocês estão vendo, normalmente eles também são mais, tem uma ação também bactericida, porque eles são mais ácidos. Então, como eles vão tirar, eles também conseguem tirar mais ainda e conseguem ter essa ação bactericida. Quer dizer, ajuda também de uma outra forma. Esses são os 3 extratos. Isso que a gente acabou de ver são os extratos aquosos. Então agora o próximo, óleo vegetal, que seria o mesmo extrato, tá? Porém extraído de plantas que elas vão ter óleo. Consegue entender facinho? Aí, esse não era um PPT para agora, porque é para argila. Pode pular o da argila, depois a gente fala da argila. Vamos dividir primeiro. Tá, você quer o de manteigas? Manteigas e óleos, pode passar os dois, só pra gente, Então, só pra gente de conseguir manteigas, dividir. por favor. Isso, óleos e manteigas, perfeito. Tá. Diretora, não bate na gente não, tá? Depois ela entra aqui e a gente dá um abraço nela. Ó, olha só, óleos vegetais. São óleos. Ó, eu acho que todos são conhecidos, né? Copaíba, um nome mais diferente, mas as pessoas já ouviram. Sim. Ele é um óleo bem fininho. Amêndoas, avelã. Bem fininho e ele é bem fácil de ser absorvido pela pele. Girassol, semente de uva, amêndoas, avelã, são óleos. São extratos também vegetais, porém extraídos de uma forma oleosa. Oleosa. Tá. Quer dizer, quando Eles eu também coloco... têm, assim, quando eu uma coloco finalidade para alguma coisa? A pele seca, Sim, normal? sim, também. Ali não está... Ali não está dividido, mas eu consigo dividir, fazendo teste em pele mesmo, tá? Os óleos, eles, na literatura de cada óleo, ele explica que eles são indicados para hidratar, então eles servem para peles secas, de uma forma geral, porém tem os óleos mais finos que também se adaptam à pele oleosa. Tem óleos médios que se adaptam, então, à pele normal. E tem óleos mais grossos e mais pesados, como, por exemplo, calêndula ou camomila, que ele vai ser bem pesadão e servir para uma pele que está precisando de muita hidratação. E também muita proteção. Ah, então é bacana aí, né? Eu vou colocar para vocês no material complementar isso dividido dessa forma, para vocês terem os 3, porque não é comum as pessoas dividirem os óleos. Também não é comum as pessoas dividirem, olha aí, olha que foto linda, as manteigas, tá? Carité, maracujá, cupuaçu, murumuru, cacau e ucuba. A ucuba é uma manteiga nova no mercado e ela é bem grossa e ela é o que a gente vai ter de mais forte em relação à hidratação. Por quê? Ela vai fazer uma oclusão, ela vai conseguir fechar o poro e conseguir manter a pele mais protegida e mais hidratada. Quando nós falamos sobre esses 3 produtos, tá? Nós temos assim, ó, os extratos, só para vocês verem, eles são aquosos, ó. Vou colocar um pouquinho aqui na mão para vocês verem. É uma aguinha, ó. Tá? Esse é um extrato de limão. O extrato, ele tem mais facilidade para entrar no poro, por ser bem fininho. Correto? Mas, em compensação, também ele protege menos. Ok? Porque ele não fica uma camada na mão. Então eu digo que o extrato ele vai agir de dentro para fora. A pele absorve e depois ela reage, como se fosse um tratamento. Quando eu falo do óleo, o óleo vai agir de fora para dentro mesmo, porque ele se mantém na parte de fora da pele, fazendo, ó, vou tirar um pouquinho a mão daqui só para vocês verem, eu vou pegar agora a manteiga, ó. A manteiga é um estágio 3, eu brinco dizendo que é uma velocidade mais rápida, mais forte. A ideia é você entender, olha aqui, você entender a viscosidade dela e o tanto que ela vai proteger. Olha isso. Por isso que são tão bem faladas as manteigas. Olha a diferença daquele extrato que nós falamos agora para esse. Tá vendo? Ele fica com uma camada na pele e super hidrata. E até um brilho, né? Sim, o óleo sim, dá brilho, luminosidade. Nós temos aqui então a função, olha que legal, a função de uma manteiga. O óleo, como a maioria das pessoas já conhecem, ele é mais viscoso, porém ele dá também um super brilho na pele. O que a gente vai ter como pergunta delas agora em casa? Tá, entendi. Então o extrato é bem fininho, o óleo é médio, a manteiga é grossa. Isso. Perfeito. Que horas eu uso cada um desses? Essa é a pergunta que mais elas fazem. Como eu sei quando eu vou usar o óleo, o extrato ou a manteiga? E aí? Então, e aí que me vem na cabeça você fazendo essa pergunta, se um kit, por exemplo, poderia ter os 3, se
um produto... o produto. Se um produto pode ter... Não, se um produto pode ter os 3. Não, um produto. Um produto. Eu posso fazer uma barra de sabonete e colocar os 3. Olha. Super máximo. potente, maravilhosa. Imagina, gente. E pra todos os tipos de pele. Você pode colocar um extrato para pele oleosa, uma manteiga para pele oleosa e um óleo para pele oleosa. Caracterizar e colocar para... Isso. Uma observação interessante que é legal a gente sempre colocar é que quando você tem a pele oleosa, você já tem um costume de óleo, numa quantidade, também numa textura e uma proteção na sua pele. Isso. Esse óleo tem uma função, por mais que você não goste que é em excesso, mas tem uma função, perfeito? Quando nós falamos sobre esse óleo, que está em excesso, as pessoas querem tirar ele, correto? Quando as pessoas querem tirar esse óleo, elas esquecem de repor, porque elas só querem tirar. Não é assim que acontece na sua casa? Você tem um rosto oleoso, você quer extrair todo esse óleo. Mas extraindo, você vai causar uma ausência. A pele está acostumada com aquilo. E ela é inteligente. Ela manda o comando para o cérebro para ele acelerar o processo das glândulas sebáceas e aí ele encharca o rosto de óleo de novo. Toda vez que ela lava o cabelo, que a raiz é oleosa, ela sente isso. Depois de um tempinho, encharcou de novo. E nunca consegue resolver. Por que não? O que você acha? O que será? Porque depois que ela aplica, que ela tira, ela não aplica nada em cima. Para enganar, para poder fazer esse equilíbrio. Tá. Olha a coisa. Eu vou perguntar para dermatologista aqui, hein? Entendeu? É legal porque a gente estuda muito isso, escuta muito. Nossa, tem muitas alunas dermatologistas também. Exatamente. Porque e o ler, você entende que toda vez que você... Olha só, é um assunto bem interessante, tem que entender bem devagarzinho, mas você tem uma rejeição a óleo toda vez que você tem o rosto oleoso. Mas toda vez que eu uso um produto que regula a oleosidade facial, ele não está escrito ali, mas ele tira e repõe com óleo fino para a pele não sentir essa ausência e assim equilibrar. Eu não sou a favor do creme oil free, porque ele entope o poro e dá um monte de bolinhas na pele. Isso por muitas pessoas. E nunca regulou a pele. Ele, na verdade, deixa a pele um pouquinho estranha. O ideal eu também não vou usar nada sintético. Nessa hora eu só uso natural. Eu uso um óleo bem fininho, como de abacate, ou como de copaíba. Eu aplico ele sobre a pele sente que ela tem um óleo e não produz tanto. Melhor do que colocar um oil free, que seria um produto mais sequinho, que ele vai fazer uma ação de tamponamento, por isso que dá essa bolinha. Entendeu? Entenderam em casa? Normalmente, quando você tem a raiz do cabelo oleosa, você nunca vai colocar o condicionador. E aí você tem esse efeito rebote de novo. E não existe nenhum lugar do cabelo que pode ser absorvido propriedade, senão a raiz. Lembra disso? O fio é o tecido morto, que ele não vai absorver nada, no máximo ele é encapsulado. Então o que você tem que fazer? Tomar o seu banho, lavar a cabeça primeiro, colocar o condicionador próprio pro seu cabelo na raiz, massagear bem, prender seu cabelo e terminar de tomar seu banho todo. Quando você chegar lá, terminar de lavar os pés, você enxágua tudo agora e tira tudo do seu cabelo. Você vai conseguir repor a oleosidade, deixar ele macio, não pesado, como você tem medo, e não vai acelerar o processo. Então esse é um ponto que eu explico sempre, porque as pessoas têm um pouquinho de rejeição quando elas pensam nisso, sabia? Elas acham que não pode passar o condicionador na raiz. E ela pega lá, compra um condicionador super caro e passa nas pontas. E vai pro lixo, porque a ponta não chupa nada. Na raiz, gente, quando você lava, o que sobra de óleo, de silicone, pode grudar no seu cabelo e deixar o cabelo perfeito. Agora, nas pontas, nada gruda, porque dali vai embora. O caminho com a água vai ser pro lixo, pro ralo. Pro ralo abaixo. Uma pergunta aqui da Bruna Eduarda. Quando eu faço sabonete em barra usando manteiga, ele desanda. O que pode fazer para melhorar? Sabonete em barra usando manteiga? Hoje o nosso... Como que ela chama? Bruna. O nosso hoje tem manteiga e não desanda. Então vamos ver a quantidade de manteiga que você está colocando. Eu uso até 2 colheres de sopa para 1 quilo. E super ok. Tem que ver a base, o material que você está usando, versus a quantidade. É bem importante pensar nisso, tá bom? Mas não tem que desandar, não. Eu vi aqui, a minha diretora mandou algumas perguntas, o pessoal perguntando sobre essa mistura
quando eu uso. extrato. Se também... Você pode, isso que nós acabamos de falar, que a gente tem como argumento, que vocês podem utilizar, na verdade, isso fica como um argumento seu, para quando você vai criar uma linha, você pensar se você quer usar ele ou não. Ele fica como um material de apoio ali. Mas potencializa... Toda vez que eu uso um óleo, com o outro. uso a manteiga, eu só vou potencializando. Só vai potencializar. Se eu coloco dois, um não tira a função do outro. Tá. É o que você falou no início, que os três juntos, então, fica Top. Então pensa assim, ó, poderoso. Se eu coloco os três tipos de princípios ativos, eu vou ter um produto com preço bem mais alto, com um valor mais alto, mas com a qualidade na pele incomparável. Perfeito. Tá? Nós temos outro ponto, que aí foi o que eu falei para ela dar uma puladinha aquela hora, que seria a argila. A argila tem uma outra função também, ó, tá aí. Função para desobstruir. A argila tem a função de desentupir o poro. Puxando as aí impurezas tem do... todas Aí as cores, são 8 cores e cada cor é extraída de uma profundidade da terra e vai ter um tipo de alumínio, mineral e vai ter funções diferentes que aí vão trazer respostas diferentes na pele. Quando eu compro esse produto, a argila, ele já vem com essas informações? Normalmente não, mas no meu site tem e na minha loja a gente tem um folder que é um guia você vende, gratuito. por exemplo, a argila? A argila é vendida micronizada, só para vocês saberem. Ela é micronizada, ela é farmacêutica sim, ela vem com todas as aprovações direitinho, então ela é um pó tipo amido de milho nessa coloração para poder ter essa função. Tá? Não é difícil, você consegue jogar aí na internet argila preta e consegue descobrir, porque isso é bem aberto as funções. É super importante usar argila na sua linha, porque a argila ela é muito show, é o produto com uma ação mais rápida que tem, tá? Ela desobstrui os poros, mas com essa função que eu acabei de falar, ela tira mancha, desinflama, ativa a circulação, atenua rugas, tira manchas, vermelhidão da pele, é muito legal, além de ter ação efeito Cinderela. É utilizada a argila para deixar a pele esticada, porque a argila ela puxa as impurezas, clareia a mancha, porque ela vai desobstruir os poros, ela é fantástica. Por isso que é tão caro um tratamento com argila. Você paga na faixa de R$120 uma sessão de uma hora com uma máscara de argila e um tratamento. Porque é muito boa, é o tratamento mais eficaz que tem, assim, natural. E você acha válido, já que você trouxe a argila como um argumento hoje de venda? Um argumento, um argumento de venda. Eu acho bacana ter no meu kit? Sim, no nosso kit tem. A gente tem uma argila. Nesse kit tem uma argila, uma máscara de argila. Olha que bacana. É legal, sim, porque se a gente está falando aí de refrescar, a argila também, desobstruindo, deixa a pele muito mais leve, mais gostosa. Tá? Ok. Certo? Falamos? Entenderam? O pessoal perguntou bastante de que horas usar, vocês escolhem. Eu sei que é muita liberdade, mas você vai escolher pela função. Se combina também o extrato, não adianta eu jogar um extrato de cenoura nessa linha que não vai combinar, tá? Se a pessoa vai olhar cenoura, cadê a cenoura? Não vai achar. Nós usamos algas e limão, porque aí nós conseguimos encontrar aí visualmente. E também tem uma história que aí já beira um pouco mais a parte do marketing, que você tem que pensar na fonética. Porque não adianta você fazer uma linha toda floral e quando você vai falar o extrato não combina com o floral. Então pensa nisso também, porque a gente está falando sobre um argumento, mas a gente está falando sobre um todo. Falando sobre função, mas a gente está falando sobre um todo. Perfeito. Ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula 14, onde vimos aí, sobre as propriedades como argumento de vendas. Que é falar sobre o que as pessoas não estão vendo. Então a gente acabou de falar sobre isso, exatamente.